somos as bordadeiras do Borda Pedraria. Hoje a gente veio trazer para vocês mais um vídeo da série Pontos de Bordado. O vídeo de hoje é sobre o ponto torcido. O ponto torcido é um ponto versátil e pode ser feito de várias formas. É um dos nossos preferidos. Esse ponto é um ponto que se faz torcido como uma corda. Ele fica enroladinho, como se fosse um cordão de pedrarias na peça. Ele é um ponto volumoso que fica em alto relevo. É feito utilizando o mesmo princípio do ponto haste, que é feito do bordado livre. Esse ponto ele pode ser aplicado em acabamentos, em desenhos, em preenchimentos, em contornos, em decotes, enfim, ele realmente é um ponto muito versátil e não é à toa que é um dos nossos preferidos. Fica muito bom em riscos retos e também em curvas, mas tem alguns segredinhos que nós vamos ensinar no nosso tutorial. Vamos para o tutorial? Vamos embora! Então vamos para o tutorial do ponto torcido. O que é que nós vamos utilizar para fazer esse tutorial? Primeiro, a nossa amostra de tecido é um quadrado, tá, de algodão branco tricoline. Ele tem mais ou menos a medida de uma folha A4. Para quê? Por que nós estamos utilizando essa medida? Para depois de pronta a amostra, a gente poder armazenar, guardar essa nossa amostra de pontos aqui numa pasta com folhas, tá? Então, para esse tutorial, nós também vamos utilizar uma régua transparente, uma régua normal. Vamos utilizar uma régua francesa. Essa é pequena, tá vendo? Ela tem, deixa eu ver se tem aqui medida. Não tem, é número 1, tá escrito aqui. Número 1, essa é uma aquisição recente nossa. Ai, que bonitinho, ó, deu pra ver aqui o brilho dela, certo? É uma régua francesa. E uma caneta mágica, essa aqui é da Círculo, cor azul. Nós vamos usar para fazer aqui as nossas linhas para bordar, certo? Então, nós vamos fazer aqui... Ah, e nós vamos utilizar também a pedraria, claro. Vamos utilizar um vidrilho azul royal, que tá bem bonito. E vamos utilizar, é um tamanho padrão, e vamos utilizar também a miçanga. Essa miçanga aqui, ela também é um tamanho padrão, ó, é uma cor de framboesa mais ou menos. Vamos utilizar esses dois. Então vamos começar riscando a nossa peça. Para fazer o tutorial do ponto torcido, nós vamos fazer duas linhas de cerca de 13 centímetros, mais ou menos, 12 centímetros, 12 centímetros mais ou menos, tá? Duas linhas retas, porque nós vamos fazer uma carreira com o vidrilho e uma carreira com a miçanga, tá? Para vocês verem a diferença. Então aqui nós temos duas linhas. Agora, vamos riscar duas curvas. E nós vamos fazer aqui uma curva para cada lado, tá, gente? Nossa, Priscila, mas por que uma curva para cada lado? Que é pra gente também ver a diferença que dá você fazer o torcido para um lado e para outro, tá? Porque dá diferença. Minha curva não ficou tão perfeita. Ficou, tá bom, certo? Então, duas curvas e duas retas. Aí já temos aqui
a agulha com a linha branca. E vamos começar. Nós vamos fazer a primeira linha reta aqui com o vidrilho azul, tá? E como que a gente começa o bordado? Nesse caso aqui, eu vou começar com a agulha por baixo do tecido. Ó, coloquei de baixo pra cima, o meu nozinho tá aqui embaixo. E vamos lá. Vou colocar 5 vidrilhos na agulha, tá? E vamos dar o primeiro ponto. Como que funciona o ponto torcido? Nós vamos fazer o ponto sempre nesse sentido. A gente põe 5 vidrilhos aqui na agulha, vem, coloca aqui, ó. Se eu fosse fazer um ponto corrido contínuo, eu colocaria assim, esticadinho, tá? O ponto torcido, então aqui a gente consegue ver o tamanho que ficam aqui. Vai ficar, eu vou até medir. 5 vidrilhos na agulha, eles vão ter em média 1 centímetro, tá? Não sei se dá pra ver aí, deixa eu... Aí. Eles têm em média 1 centímetro. Então, quando eu for espetar aqui para dar o segundo ponto, eu não vou chegar, porque como que funciona a mecânica do ponto torcido? Eu venho aqui e passo a minha linha aqui para finalizar o ponto e volto. Eu sempre vou voltar cerca de metade da distância das pedrinhas aqui na agulha, tá? Mas eu não vou voltar 1 centímetro, então eu não vou contar aqui 1 centímetro e voltar, porque senão o meu ponto não vai ficar torcido, ele vai ficar reto no tecido e eu quero que ele fique levemente curvadinho, tá? Então eu vou voltar aqui cerca de, não vai ser 1 centímetro que eu vou terminar colocar aqui o pé do meu primeiro ponto, vai ser 1 ou 2 milímetros para trás, 1 milímetro para trás, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês é para vocês entenderem a mecânica do ponto. Vocês não vão precisar ficar medindo isso aí ponto por ponto, porque depois de um tempo vocês já vão ter mais ou menos essa medida. Outra coisa também que é muito importante a gente falar. Opa, saiu aqui minha agulha. Então, eu vou espetar e vou voltar aqui na metade da distância. Olha, eu vim aqui, coloquei a minha agulha aqui e voltei aqui mais ou menos metade da distância, tá? Você pode deixar o seu ponto torcido, você pode sempre puxar pra cá, deixando as pedrinhas pra cá, ou você pode sempre puxar também, você pode escolher o lado que você quer, tá? Quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu gosto de deixar aqui pro meu lado direito, certo? Então, eu peguei e coloquei 5 pedrinhas aqui na agulha, 5 vidrilhos e voltei ele aqui. Olha, ele não ficou retinho no tecido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo que ele ficou levemente curvado? Ele fica levemente curvadinho. E por que eu preciso que ele fique assim? Que ele não fique retinho? Porque no meu próximo ponto, eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, essa distância que tem daqui da base, da metade desse ponto, tá? Então, eu vou pegar aqui pra frente mais ou menos a mesma distância. Aí, eu vou espetar aqui e vai sair a minha agulha aqui, ó, no pezinho do último ponto, tá vendo? Então, coloquei aqui, espetei e puxei. Olha como que ele vai ficar. Tá vendo que ele já vai dando o formato de uma cordinha, de um torcidinho? E a gente vai simplesmente repetir isso até o final da linha. Então, nós vamos aqui novamente. Meia distância, uma distância de metade pra frente. E venho aqui no pezinho do ponto,
do último ponto e puxei. Então, as pedrarias, elas vão ficando como se fossem uma corda, elas vão ficando torcidas. É daí que vem o nome do ponto, tá? Esse é o efeito que a gente quer, que fique tudo torcido. Então, agora eu vou continuar aqui para vocês verem como que ele vai ficar. Por exemplo, aqui eu acho que eu peguei muito longe e ele não ficou torcido. Conforme vocês forem dando os pontos, vocês vão vendo e vão regulando essa distância, tá? Então, eu aproximei mais aqui o meu ponto. Para ele sempre ter esse efeito torcido. Daí, quando vocês vão puxando, vocês têm que dar uma ajeitadinha às vezes, tá? Para o ponto ficar certinho. De vez em quando a gente tá fazendo o ponto, é bom a gente dar uma paradinha e dar uma desenroladinha na linha, porque como a gente vai fazendo sempre esse movimento aqui, a linha às vezes vai dando uma enroladinha, tá? Então, é bom de vez em quando dar uma desenroladinha na linha. Depois de um tempo, a gente já acostuma, já sabe mais ou menos qual é a distância que a gente vai colocar aqui o próximo ponto, que a gente vai passar a agulha para ser o pezinho do próximo ponto. Tá? Mas até vocês terem essa noção da distância, às vezes o ponto pode ficar um pouquinho retinho demais, pode não dar esse efeito torcido, é normal, tá? Desmancha, volta o pontinho, volta a agulha e daí vai continuando. Por que que tem que desmanchar? Para não ficar, porque senão depois o seu bordado não vai dar o efeito torcido que a gente quer, tá? Que é justamente a graça do ponto, que é a beleza do ponto. Às vezes acontece da gente pegar algumas pedras no meio do trabalho, como essas daqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Elas estão meio quebradinhas, tá? Então elas não estão bonitas e uniformes. O que que eu faço? Eu tiro essas pedrarias e não trabalho com elas, eu jogo fora. Porque se tá quebrado, se o vidrilho tá quebrado, ele fica... coloquei uma com 6 aqui. Deixa eu voltar. Se o vidrilho tá quebrado, ele fica com uma ponta cortante e ele pode cortar a nossa linha, tá? Então aqui, por exemplo, eu vi que eu tinha colocado 6 pedrinhas ao invés de 5, 6 vidrilhos. Então eu voltei, tirei um vidrilho, porque eu estou trabalhando nesse bordado aqui com 5 vidrilhos. Se eu coloco 6, ele também não vai ficar certinho, tá? Não vai ficar um bordado uniforme. E a gente quer que fique um bordado perfeito, certo? Para isso que a gente estuda, para isso que a gente trabalha, na verdade, para fazer um bordado bonito, perfeito. Então, ó, chegando aqui no final, esse aqui, como é uma amostra, nós vamos fazer o arremate no verso aqui, no forro, tá? Na parte de baixo aqui. Então, a gente vai vir aqui e vai dar um nozinho. Dois nozinhos, cortamos a linha rente
não precisa ser tão rente assim. Olha como ficou a nossa amostra de ponto torcido. Tá vendo? Esse é o efeito aqui que a gente quer dar, como se fosse uma cordinha. E ele fica um bordado alto, ó. Tá vendo? Ele fica altinho, ele dá um relevo pro bordado. É um ponto muito versátil, um ponto muito bonito que a gente pode usar para fazer contorno, pode usar para fazer acabamento, pode usar para fazer vários tipos de trabalho, tá? Agora nós vamos fazer com a miçanga para vocês verem como que vai ficar. Deixando o nozinho por baixo. Agora, gente, olha, eu coloquei aqui 5 miçangas na agulha. Aqui, lembra que eu tinha colocado 5 vidrilhos e tinha dado 1 centímetro mais ou menos? Vamos ver quanto que vai dar a miçanga. Vai ter que pôr mais. Aqui tem 5 miçangas, deu mais ou menos uns 7 milímetros, tá? Então, para poder ter o mesmo tamanho ali, ó, coloquei aqui 7 miçangas, tá vendo? Então, com 7 miçangas, aí, com 7 miçangas ele vai dar mais ou menos 1 centímetro. Então, pra gente ter mais ou menos o efeito aqui, o tamanho, para ficar mais ou menos do mesmo equivalente aqui ao vidrilho, então a gente coloca 7 miçangas e bora trabalhar com ela. Então, lembrando que a gente não vai pegar aqui na distância de 1 centímetro, a gente vai pegar um pouco menos para fazer o pezinho do primeiro ponto. Porque a gente quer o quê? A gente quer esse efeito aqui, ó, que fique levantadinho no tecido, tá vendo? Que é para ele poder fazer o torcido. Vamos embora. Miçanga, ela entra mais fácil na agulha do que o vidrilho, porque ela é redondinha. Então, já vai dando o nosso efeito aqui de cordinha. Eu não faço ainda, eu gosto muito, acho muito bonito o bordado livre. Eu ainda não fiz nenhuma peça de bordado livre, tenho vontade. Tenho a meada, já tenho o bastidor, tenho tudo, só não tive tempo de começar ainda. No bordado livre tem um ponto que chama ponto haste, que é exatamente aqui o ponto torcido, só que feito com linha. Só que ele não deixa esse espacinho que a gente deixa aqui. A gente não dá um ponto menor no ponto haste. Na pedraria a gente dá um ponto menor do que o tamanho das pedras todas da agulha para a gente poder ter o efeito do torcidinho. No ponto haste não. No ponto haste a gente faz retinho, que é para deixar, né, a linha bem rente ao tecido. Mas é mais ou menos a mesma dinâmica, tá? Você sabia disso, mãe? Não? É bem legal. Não, porque me dediquei só à pedraria mesmo. Eu tava dando uma olhadinha no bordado livre, é bem legal. Minha linha já tá curta, eu vou arrematar embaixo
Olha como já tá ficando. Tá vendo? Eu vou tirar foto depois também e colocar no vídeo, tá? Uma foto bem próxima para vocês verem o efeito. Mas tá ficando muito bacana já, ó. Já vai dando o efeito de torcido, certo? Deixa eu arrematar aqui. Pronto, linha colocada na agulha. Agora, a gente terminou, a gente arrematou antes de completar aqui a linha, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, para continuar com o bordado, vou vir no pé do penúltimo ponto, aqui, ó, onde que vai sair a minha agulha. Tá vendo? No pezinho do penúltimo ponto e vou puxar. Nossa, enrolou tudo. Acontece, viu, gente? Pronto. E é daqui que nós vamos continuar o nosso trabalho. Será que é bom terminar a linha, assim você já explica quando terminar a linha para recomer? Sim. Então, continuando. É bem tranquilo, né? Quando eu tô fazendo esse ponto, geralmente eu já deixo a linha já pra lá, tá? No sentido que é pro meu ponto, a hora que eu for espetar a agulha aqui, ele já sair pro lado certo. Então, ele já fica todo do lado certo. No caso aqui, o meu ponto sempre tá saindo aqui da direita e vindo as perninhas do ponto, elas vão sair do lado direito e ficar aqui pra dentro do lado esquerdo, né? Pro lado esquerdo. Então, eu sempre já deixo a linha já pro lado certo, que é pro meu ponto ficar certinho. Se por um acaso você distrair e colocar aqui, ó, tá vendo? A minha linha tá pra cá. E colocar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Se eu puxar aqui com a linha pra lá. Ó, a minha linha tá saindo aqui do lado esquerdo, tá vendo? Então, se eu der outro ponto, ó, se eu colocar aqui as pedrinhas na agulha e vir dar o outro ponto aqui, olha o que vai acontecer. Vocês estão vendo? Todas as minhas pedrinhas estão vindo, os perninhas do ponto estão vindo todas aqui, ó, do meu lado direito e caindo aqui pro lado esquerdo. E essa aqui, ela ficou torta, ó. Tá vendo? Ela não tá dando efeito, porque ao invés dela sair aqui desse lado, ela sair pra cá, ela ficou aqui saindo da esquerda pra direita. Ela tem que sair aqui da direita pra esquerda, tá? Da minha direita pra esquerda, pra poder dar o efeito. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Ixi, Priscila, distraí, errei o ponto, ficou tudo esquisito. Volta a agulha no tecido, desmancha o ponto, ou aqui que você já tirou, que você estava prendendo o ponto, você pode puxar o penúltimo ponto, passar a agulha aqui por dentro dele, ó, então, e puxa ele novamente. A sua agulha tá já do lado certo, suas pedrinhas estão do lado certo, tá vendo? Daí a gente só continua. Vamos continuar aqui. Agora ficou certinho, viu? Viram? E dando aqui o último ponto. Todo mundo bonito igual, todo mundo torcidinho. Vamos arrematar.
E voilá. Torcido do vidrilho, torcido de miçanga, certo? Daqui a pouco a gente volta para fazer as curvas. Vocês podem ver que cada curva tá para um lado, tá? Isso é proposital para a gente trabalhar tanto fazendo o torcido pro lado direito quanto fazendo o torcido pro lado esquerdo, certo? Daqui a pouco a gente volta. Agora nós vamos fazer as curvas, as duas curvas. E vamos fazer uma com vidrilho e a outra com miçangas. Então, eu vou começar da ponta interna para a ponta externa, tá? Como é que nós fazemos para fazer uma curva perfeita? Eu vou fazer novamente com cinco vidrilhos, 5 peças de vidrilho. E para ficar uma curva perfeita, nós vamos fazer aqui no mesmo sentido, tá? Então, vai ser do centro para fora. E a gente vai repetir a mesma fórmula de antes. Cinco pedras na agulha. Aqui, nesse caso, como a curva é desse lado, eu tô aqui com a minha linha do meu lado direito, tá? Porque daí vai fazer com que a minha cordinha, o meu torcido, fique aqui, ó, de dentro para fora nesse sentido. E a única diferença que tem da gente fazer o torcido numa linha curva, numa linha reta, é que a gente daí vai só acompanhando a linha curva. Da mesma forma que antes a gente estava acompanhando a linha reta, aqui a gente acompanha a linha curva. O restante é tudo a mesma coisa. Por quê? A gente vai deixar o mesmo espaço, a gente vai procurar pegar da mesma forma, como são as mesmas pedrarias, né? Então, a gente vai só acompanhando a curva. Olha como já tá fazendo aqui a curva. Já tá dando o efeito de torcido aqui, tá? Então, agora, eu vou chegar essa curva até o final e volto para mostrar para vocês o resultado, certo? Pronto. Aqui, a nossa curva já tá pronta de torcido, olha. Fica muito, muito bonito. Eu vou colocar foto também aproximada para vocês. Olha como ele fica levantado do trabalho, tá vendo? Da peça. Então, esse aqui é o torcido. E, relembrando, para a gente fazer curvas assim, qual que é o segredo para a curva ficar perfeita? A gente vai começar do meio, do comecinho aqui, do meinho da curva, para fora. Então, aqui a gente vai fazer agora a curva de torcido de miçangas e a gente vai começar de dentro para fora. E qual que vai ser o sentido das perninhas do nosso ponto? Para ficar certinha a curva, vai ter que ser para fora, tá? É de dentro para fora. Aqui desse lado, eu tava seguindo daí da minha direita para minha esquerda, porque eu tava de dentro da curva para fora. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar as pedrinhas aqui na agulha, 5, 6, 7, ó. E a minha agulha vai sair aqui no meio, de dentro para fora, tá vendo? Então, ela vai vir aqui da minha esquerda para minha direita. Vai ser nesse sentido, vai ser no sentido contrário aqui dessa curva. Essa aqui, ela tá saindo assim, nesse sentido, ó. E aqui eu vou fazer nesse sentido, tá? Para vocês verem que a curva daí vai ficar perfeita. Essa dica é da Dona Laura. A Dona Laura tava contando agora
que ela já sofreu muito para poder deixar as curvas certinhas. Já desfez bastante bordado para poder deixar as curvas certinhas. Isso é normal, tá, gente? Isso acontece com a gente na nossa vida. Até a gente aprender a fazer, até a gente aprender o melhor processo, a melhor forma de fazer, a gente faz e desmancha bastante. Isso é no bordado, isso é no crochê, isso é em qualquer coisa nova que a gente vai fazer. Até a gente aprender o melhor processo, o jeito mais fácil. Às vezes não é o jeito mais fácil, mas é o melhor jeito de fazer, que o resultado, que a gente atinge o melhor resultado, né? Então, olha como que tá ficando, como vai acompanhando a curva, tá vendo? Então, ó, de dentro para fora, nesse sentido aqui é que a gente vai fazer a curva toda. Então agora eu vou continuar fazendo a curva e já volto para mostrar para vocês a peça pronta, certo? Até já! Pronto, aqui já tá pronta a nossa curva de miçanga e a nossa curva de vidrilho, tá? E as nossas duas retas. Então, olha só como ficou bonita, como ficaram lindas essas curvas, todas bem feitinhas. Vocês estão vendo, ó, o sentido aqui, ó, de dentro para fora, tá? Para ficar a curvinha bem feitinha, as duas, né? E aqui o vidrilho. Aliás, as retas de vidrilho e de miçanga. Agora, nós vamos mostrar para vocês como fazer uma forma um pouquinho diferente de fazer o ponto torcido, para ele ficar mais torcidinho ainda, tá? Aqui, ó, como ele ficou fazendo com 5 pedras e daquele jeito que a gente falou, saindo, colocando sempre o próximo ponto, saindo aqui a agulha no pezinho do último ponto, né? Agora nós vamos fazer uma forma um pouquinho diferente. 5 vidrilhos. A gente vai colocar aqui o primeiro ponto. Na hora de sair aqui, nós vamos colocar, ao invés de colocar no pezinho do último ponto, ó, nós vamos colocar cerca de meio milímetro ou 1 milímetro para frente, tá? Para dentro do ponto. Olha só. E não aqui eu estaria saindo, como eu fiz ali no outro, no pezinho do último ponto, certo? Nós vamos colocar ele um pouquinho para dentro, mais no centro do último ponto. E qual que é a finalidade disso? É fazer um torcido mais torcido. Vocês vão ver ao longo aqui da carreira como que ele vai ficar. Olha. Eu tô colocando ele pra dentro aqui. Deixa eu pegar uma outra agulha pra mostrar, ó. Ao invés de sair aqui no meio, no pezinho do último ponto, eu estou mais pra dentro um pouquinho, tá? Não é aqui no pezinho, é pra frente aqui. Ai, Priscila, mas é tão pouquinho, 1 milímetro, meio milímetro, mas dá a diferença no ponto. Essa é uma dica da Dona Laura.
tudo são coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, bordando, testando, a gente vai aprendendo. Não. Sim. Para poder fazer isso, gente, vocês vão ter que afastar aqui a última pedrinha, o último ponto que eu tô mostrando aqui para vocês, como eu tô fazendo aqui, tá? Então aqui eu acho que já dá para ter uma ideia da diferença que dá. Eu vou tirar uma foto bem próxima aqui dos dois e vou colocar para vocês também no vídeo, tá? Mas ele fica mais torcido, ele fica mais levantadinho. Eu vou terminar ele aqui e coloco daí um do ladinho do outro para vocês verem a diferença, tá? A gente já volta. Agora que nós já passamos pelo torcido básico reto, o torcido básico em curva e o torcido mais torcido, fica bem enroladinho, a gente vai fazer, eu vou ensinar para vocês esse torcido aqui, que é um torcido em curva, tá? Qual que é um segredo também, tá? É mais uma dica, um segredinho para o seu torcido ficar perfeito, para ele ficar parecendo um cordão do início ao fim. Então, quando a gente vai começar um torcido em curva, como nós já fizemos aqui 2 vezes, a gente vai começar sempre do meio dele, do meinho da curva, do centro da curva para fora, até chegar na ponta. E como que nós vamos fazer? Esse aqui eu vou fazer com vidrinho, tá? Então, a gente sempre faz no sentido de dentro para fora, para ele ficar com a curva bem redondinha, bem perfeitinha. Esse aqui agora eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer esse torcido aqui, dessa curva menor, também com 5 vidrilhos na agulha, tá? E eu vou ensinar para vocês, vou dar uma dica de como deixar o torcido todinho parecendo um cordão, do começo ao fim. Vamos lá. Então, ó, coloquei 5 pedrinhas aqui na agulha, vou dar a distância aqui, vou voltar aqui pro meio e vou fazer aqui, opa, já estava fazendo errado, hein? Ó, vou fazer aqui de dentro para fora, certo? Coloquei o primeiro ponto aqui com 5 pedrinhas. O que eu vou fazer agora? Ao invés de continuar aqui, eu vou vir do lado de cá e vou colocar aqui na minha agulha, tá vendo? Tá levantadinho aqui o primeiro pontinho. Eu vou colocar 2 vidrilhos e vou dar um pontinho aqui no comecinho da curva. Voltei, ó, coloquei 2 vidrilhos aqui e vou voltar com a minha agulha, com a linha aqui de novo no meio do primeiro pontinho e voltei a minha linha pra cá. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou continuar agora fazendo, eu voltei a minha linha pro lado certo, vou continuar, vou fazer mais 3 pontinhos aqui e vou mostrar pra vocês por que eu fiz isso, qual que é a finalidade disso que eu fiz, dessas 2 pedrinhas ali no começo. Então, vamos continuar aqui. Aqui eu tô fazendo um torcido normal, como esse aqui que eu ensinei aqui, tá? Pegando no finalzinho, no pezinho do último ponto. Opa.
coloquei mais 3 aqui. Qual que é a finalidade desses dois vidrilhos que eu coloquei aqui? É deixar a curva toda, o começo e o fim, lá no fim eu vou fazer a mesma coisa, deixar toda ela como se ela tivesse a mesma espessura do cordão, tá? Se vocês forem ver aqui no início fica uma pontinha, tá vendo? Porque eu vim aqui e finalizei, eu não coloquei mais 2 pedrinhas aqui terminando o cordão, então ela fica pontudinha, ó, fica como se fosse uma pontinha mais fina do bordado, do cordão, tá vendo? Aqui na finalização, a mesma coisa, ele termina fininho. Aqui eu vou fazer diferente, aqui eu já comecei diferente. Eu comecei com é como se fosse metade de um ponto, tá? É como se fosse metadinha de um ponto para deixar o cordão aqui com a mesma largura o bordado aqui com a mesma largura do bordado aqui, tá? Aqui vocês podem ver que ele fica fino, ele não está da mesma largura do bordado. Aqui ele vai ficar inteirinho, grossinho, assim. Eu vou finalizar, eu vou terminar aqui, tá? Eu vou bordando aqui, vou terminar para vocês verem qual que é o efeito, a diferença que vai dar no bordado, no cordão do torcido, tá? Eu vou fazendo aqui e eu já volto para mostrar para vocês como ficou, certo? Pronto, olha só, aqui eu já fiz a curva toda, tá? E eu tô aqui com 3 vidrilhos na agulha para finalizar essa curva. Se vocês forem ver, ó, como foi feita essa curva aqui de vidrilho, ela começa pontudinha e daí ela vai, engrossa aqui todo no bordado, no torcido do bordado e chega aqui no final, ela fica de novo com uma pontinha. Essa aqui, essa curva já não. Ela já começa, aqui ela já começa grossinha, por causa daquelas 2 pedrinhas que a gente colocou no começo. E aqui no final, nós vamos colocar 3 pedrinhas. Então, como eu tô só com metadinha do ponto, ó, né, cerca de metade mais ou menos, que seria de tamanho do ponto, eu vou colocar aqui no final desse último ponto mesmo. Tá? Eu vou colocar aqui como se fosse um meio ponto, é uma meia perninha. E daí eu vou puxar aqui e olha como é que fica o resultado. Olha a diferença dessa curva aqui para outra curva. Tá vendo? Ela fica inteirinha, do começo ao fim, ela tem a mesma largura de bordado. Ela fica toda grossinha, fica toda em alto relevo. Ela fica parecendo um cordãozinho, parece que você cortou um cordão e pregou aqui, chegou aqui e cortou também. Ó, tá vendo? Então, essa é a diferença, esse é mais um truquezinho pra gente deixar uma finalização perfeita, tá? Então, tanto dá pra você fazer assim, se você quiser esse efeito aqui no começo da sua curva, não tem problema algum, tá? Você coloca aqui 5 pedrinhas e vai usando 5, 5, 5 e termina aqui com 5, ela vai ficar uma pontinha, tá vendo? E se você quiser que a sua curva fique toda parecendo um cordãozinho, você vai fazer isso, você vai colocar 2 pedrinhas a mais no começo e 2 ou 3 aqui no final, para dar esse efeito, certo? Então, aqui nós fizemos o cordãozinho torcido com vidrilho, o torcido reto com miçanga. Fizemos aqui um torcido mais torcido, né? Pegando diferente, aqui a gente pegou na pontinha, no pezinho de cada um. Aqui a gente pegou voltando um pouquinho para dentro do último pezinho, do último ponto. Aqui nós fizemos também o torcido tradicional, pontudinho. Aqui com vidrilho, aqui com a miçanga. E aqui fizemos a curvinha com as pedrinhas no começo e no final para dar o efeito de cordão, certo? Então, essas foram as nossas dicas para hoje, para esse vídeo. Então, esse é o tutorial do ponto torcido. A gente espera que vocês tenham gostado, tá bom? Agora nós vamos colocar algumas fotos com o ponto torcido para vocês.
Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial do ponto torcido. Isso mesmo. E olha, antes de ir embora, deixa já o seu like para nós. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ó, onde está inscreva-se. Tá vermelhinho? É porque você não está inscrito ainda. Se inscreve lá para não perder mais nenhum vídeo nosso. Compartilha, borda também, marca a gente, marca com a hashtag Bordepedraria nas redes sociais para a gente ver o que vocês estão bordando. Tá? Conta para nós o que vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês aqui de bordado. E logo a gente volta com mais um vídeo da nossa série de pontos de bordado. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Beijo! Tchau!